Olá a todos, bem-vindo ao canal de notícias, Chester News. Bom, eu queria falar sobre a crise, que aconteceu da Amazônia. Eu criei um outro vídeo meu sobre Chester News falando sobre como tentar resolver a crise, O Brasil tomar para si essa preocupação internacional da destruição da Amazônia e fazer vamos supor, uma guerra interna, contra os que destroem a floresta. Era a minha proposta. Bom, eu acho que o Bolsonaro ele agiu certo ao fazer uma GLO ambiental. Por quê? É uma resposta à crise, né, que se instalou uma crise internacional. E as Forças Armadas, na minha opinião, elas tinham que ter mais transparência nas operações, porque as operações elas são muito restritas aos meios militares, as revistas, os próprios militares só que ficam sabendo. E, por exemplo, a Polícia Federal, ela já coloca na mídia, ó, operação tal, foi feito isso, mostra vídeo, mostra tudo. É óbvio que não dá para mostrar enquanto está acontecendo, porque tem um efeito surpresa, Então, se o exército fosse combater os crimes ambientais, ele teria depois que prestar uma conta para a sociedade, colocar na mídia, Mas não uma mídia mesmo, não só igual a Polícia Federal faz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa aliança com os Estados Unidos é o país mais forte do mundo, E assim, os outros países só recuaram porque os Estados Unidos ficou do lado do Brasil. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem estuda a história do Brasil, a relação entre Brasil e Estados Unidos, sabe. Muitas vezes a gente tentou se aproximar, depois um ignora o outro, depois se distancia. Então, assim, os Estados Unidos ele não quer que a internacionalização da Amazônia, porque na verdade eles querem a Amazônia só para os Estados Unidos. Então a gente tem que ficar meio esperto. A gente tem que ser aliado dos Estados Unidos, mas não pode ser muito subserviente. E eles protegeram a gente pensando neles mesmos, porque assim o Trump ele foi contra internacionalizar a Amazônia, porque assim a Amazônia seria do mundo, da ONU, sei lá, que eles querem a proposta idiota deles. Mas os Estados Unidos também ficou a favor, não por causa da nossa soberania, é que se for internacionalizar, entre aspas, ele prefere americanizar a Amazônia, ficar só entre a América mesmo. E outra pauta, em questão do Moro, o Moro ele saiu meio abalado da Vaza Jato, que foram as interceptações, dos celulares dele. Só que assim, eu acho que foi mais uma crise que a oposição, a esquerda tentou fazer, porque ele, assim, só falou que eles se falavam tal, eles queriam agitar para derrubar o Moro, só que não deu muito certo. Eu acho que foi mais uma, uma torcida adversária do que uma crise real, vamos dizer assim. E a gente tem que entender que dois ministros são peças-chave, o Moro e o Guedes. Aquele movimento todo de 2014 para tirar Dilma, impeachment, anticorrupção, o Moro ele virou um símbolo da luta contra a corrupção. E ele venceu a eleição, o Bolsonaro, ele sabe disso, que ele venceu a eleição prometendo colocar o Moro como ministro da Justiça, E o Guedes como ministro da Economia. Muita gente que não gosta do Bolsonaro votou no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes também. Então, assim, a oposição sabe que Paulo Guedes e o Moro, juiz Sérgio, o atual ministro Sérgio Moro, são dois sustentáculos do governo Bolsonaro. Outro sustentáculo muito grande são os militares, Porque estava um apelo muito grande por militarização do governo e o Bolsonaro, por ter origem militar e ser próximo dos militares, deu mais apoio aos militares, justamente também que essa outra crise. O Brasil estava em três crises: na economia, a corrupção, com o Moro, a economia, a esperança era o Paulo Guedes, e os militares ter mais poder é a questão da criminalidade, Os militares, tanto o exército quanto os militares das polícias militares. Então, assim, o governo Bolsonaro ele tem essas três pilares: exército, Moro e Guedes, que é anticorrupção, o Guedes com o liberalismo econômico, as reformas que o mercado deseja para o Brasil se tornar grande e forte, na economia, para voltar a crescer. Então, assim,
é complicado. Eu acho que o Bolsonaro tem que segurar o Guedes e o Moura com toda a força, porque a oposição está atacando, querendo criar crise, a mídia, porque realmente é o que falaram na internet. O Bolsonaro não está fazendo aliança, não está dando dinheiro para a mídia. É a primeira vez no Brasil que um governante usa o dinheiro público para o interesse coletivo mesmo. Não criou nada. Esse novo jeito de fazer política é muito legal do Bolsonaro e foi para isso que todo mundo votou nele. Bom, em relação ao Oriente Médio, né, aconteceu essa semana essa questão de Israel, né? Um jipe israelense foi explodido, né, pelo Hezbollah depois que drones foram abatidos. E todo mundo sabe, né, que o Hezbollah é apoiado pelo Irã, é um braço do Irã ali perto de Israel. Então, na verdade, teve uma guerra em 2006 entre o Hezbollah, acho que acho que uns mil e poucos terroristas, né, do Hezbollah e acho que uns 300 militares, uma coisa assim, morreram, né, na guerra em 2006. E isso pode ser, né, o prenúncio de talvez uma nova guerra entre o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, e Israel. E falando em Israel, o plano de paz do Jared Kushner, né, que é o genro do Trump, que ficou responsável por fazer, né, um plano de paz, ele soltou um plano de paz, falou que tinha falado com especialistas e, assim, parecia um monte de cara de Nova York que tava querendo fazer parecia um folder de um prédio de luxo, assim. Fez um plano que daria dinheiro para Israel, mas parece que no- nos países árabes não aconteceu nada, né? Não foi bem recebido. Um cara do Egito respondeu grosso falando que honra não se compra. Realmente, os árabes, eles têm uma questão de honra muito forte. É quase assim, uma obrigação moral deles, na visão deles, né? Não vou julgar, lutar contra o que eles acham que é os judeus e os cristãos, que foram deturpados. Muitos islâmicos que são do bem acham que os judeus e os cristãos são pessoas, né, que seguem a Deus, temente a Deus, normal, que tem que ser respeitado, mas uma pequena parte dos islâmicos são radicais e acham que o islamismo tem que dominar o mundo. Muita gente não sabe, mas isso vem de um eu li num livro do Kissinger, chama Ordem Mundial, uma coisa assim, Nova Ordem Mundial, fala que tem um Said Qutb, um intelectual que ele que falou, ele falou que seria contra a modernidade, o mundo ocidental, a globalização. Ele fala que o Islã tinha que dominar o mundo, tirar a ONU, entendeu? Então, assim, muitos radicais do Irã, da Al-Qaeda, eles seguem esse intelectual Qutb, é o mesmo cara que escreveu um monte de livro, ele ficou muito famoso no mundo islâmico, e ele que é a origem, assim, dessa coisa, eles chamam de pan-islamismo, né, de você dominar o mundo com o Islã. Então, assim, não é conspiração de judeu e cristão de extrema direita, eles querem dominar o mundo, não. Realmente eles têm um plano intelectual por exemplo, muitos estão indo para a Europa, né, teve a guerra da Síria, uma catástrofe, mas assim, tem muito assim de islamizar o mundo, eles têm esses sonhos islâmicos. Da mesma forma que o cristianismo expandiu, né, nas Américas, na Europa e na África, o islamismo ele quer sair da Arábia e expandir para o mundo também. Então essa guerra cultural entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo não é uma brincadeira, é uma coisa real e os terroristas, os radicais, eles levam isso muito a sério. Bom, em questão aqui regional, né, a Argentina em crise, né? Eu achei lamentável alguns brasileiros comemorando que a Argentina estava em crise, porque isso não é questão de futebol, né? É uma coisa mais séria. Porque nós estamos no Mercosul, o mundo vê o Brasil e a Argentina como uma mesma região econômica, eles deram moratória, né? O Macri, ele teve uma proposta liberal, assim como o Bolsonaro, só que assim, de novo a Argentina erra porque eles querem fazer um radicalismo liberal. É choque de liberalismo. E não é assim. O único país da América do Sul que está com a renda mais alta, um padrão de vida melhor, é o Chile. Que inclusive o Paulo Guedes já morou lá e ajudou também a reformar o país lá. O que acontece? Eles fizeram reformas graduais, porque os países liberais que são ricos, eles constroem
o liberalismo, o conservadorismo, ele demora para surtir efeitos. As empresas crescerem, o ambiente de negócio melhorar, não é um choque assim que você, né? O próprio Bolsonaro usou o termo, né, que a economia não é um transatlântico que você dá um cavalo de pau. O Macri tentou dar um cavalo de pau e explodiu a economia, deu moratória. O que é moratória? Para quem não entende muito de economia, o governo emite títulos de dívida para se financiar, além de cobrar impostos. Eles falam, não vamos pagar os títulos da dívida. E muitos brasileirinhos novos aí, de outubro, Tesouro Direto do Brasil é seguro tal. Se o Brasil não melhorar a economia, o nosso título pode dar um calote também. E não é assim, o governo que escolhe um calote, é uma coisa aleatória. Simplesmente os caras que têm título falam assim, não, eu não confio mais no governo brasileiro. Não fez reforma, a economia não cresce. Simplesmente as pessoas, os investidores institucionais e pessoas físicas param de comprar os títulos. Acabou, falam, não confio. Pode ser uma coisa totalmente aleatória, começar uma crise. E aconteceu isso na Argentina. E ninguém mais confia nos títulos da Argentina. O governo falou, não conseguimos pagar. E assim, é ruim também se a Argentina ficar em crise, porque nós temos que entender que a gente acabou de celebrar o acordo Mercosul-União Europeia, que ele vai ser, se der certo, muito bom para a nossa economia. Na verdade, a gente está desindustrializado, né? Muitos economistas falam que a gente passou uma desindustrialização muito forte, só que assim, nós temos um bom agronegócio. E esse acordo Mercosul-União Europeia, ninguém fala, mas eu vou falar a verdade. É tipo assim, a Europa abriu mão da agricultura deles e o Brasil abriu mão da industrialização. Então, assim, os europeus vão vender coisa industrializada para a gente e a gente vai dominar a agricultura deles lá. Por isso que deu esse chilique no Macron. Os produtores rurais franceses, eles viram, não, nossa agricultura vai ser destruída, porque a agricultura europeia ela é fortemente subsidiada. É tipo, eles mamam no governo. Então, tipo assim, a gente não conseguiu vender a nossa produção. O governo compra, né? É muito subsidiado. E a nossa agricultura ela é totalmente assim independente. Tem crédito do governo, né, para agricultura, mas é na raça mesmo, na ciência. Então, o Brasil ele é muito competitivo nessa área. E a gente meio que abriu mão da industrialização para reforçar a agricultura. E assim, é difícil mesmo. Um país, ele não fica desenvolvido só com agricultura, mas foi uma escolha dos nossos diplomatas, né? A gente tem que respeitar. Também eu acho muito difícil, porque praticamente só a China está conseguindo se industrializar. Então, assim, a gente abriu mão de uma coisa que talvez a gente nem conseguiria retomar mesmo a industrialização. Então assim, eu acho que foi benéfico. Se der certo o acordo Mercosul-União Europeia, é muito legal. E assim, eu acho que né, o mundo está muito difícil, a tecnologia está destruindo empregos. Eu acho que uma crise muito grande pode surgir no mundo, porque eu li muitos artigos de tecnologia falando que a inteligência artificial, né? Esses dias eu li um artigo que falou que a inteligência artificial criou uma inovação. A inteligência artificial escreveu um livro. Então, assim, nós vamos começar a ver coisas que antes que era só exclusivo do ser humano, escrever livro, fazer inovação, já com inteligência artificial. Então, assim, carros autônomos, esse mundo já não é mais ficção, é uma coisa assim, para 2025 já está muito próximo. Então, eu acho assim que o Brasil tinha que reforçar essa parte de propriedade intelectual, porque assim, Estados Unidos, Europa e Japão, eles reforçam muito a propriedade intelectual. Essa nova economia vai ser tudo abstrato, tudo tecnologia. Então, assim, eu acho que o Brasil tinha que reforçar com o Paulo Guedes a nossa propriedade intelectual. Investir em ciência é importante? Também. Mas eu acho que o mais importante é tecnologia, o que é investir em patentes, melhorar o NPI, a Biblioteca Nacional, para ter mais proteção. Porque isso, os países ricos, a riqueza, na verdade, ela é abstrata, ela é intelectual, é tecnologia, é pesquisa, entendeu? Isso que vai dominar. Já era assim nas outras revoluções industriais. Agora, com a Revolução 4.0, se o Brasil não apostar nisso, porque ciência é cara, tá bom, mas pode abandonar a ciência por não ter recurso. Mas a tecnologia a gente não pode abandonar, porque assim, a indústria 4.0 vai ser muito interessante, é importante. Vai ter um congresso no Rio de Janeiro de propriedade intelectual e eu vi um artigo falando
por exemplo, de inteligência artificial, encontraram só 22 patentes no Brasil sobre essa nova tecnologia de inteligência artificial. No resto do mundo são 5.000 patentes. Então, assim, o Brasil, se ele ficar fora dessa nova evolução tecnológica, nós vamos ter só depender de agricultura e não proteger as tecnologias, vai ser devastado. O Brasil vai virar uma África. Então, assim, eu acho que o Brasil tinha que pensar mais estrategicamente. Bom, é isso. É o Chester News dessa semana. Eu queria falar sobre esses assuntos, né, que tomaram a pauta. E um abraço a todos aí do canal.